Todas as manhãs, milhões de pessoas tomam medicamentos sem saber exatamente o que eles fazem em seu corpo. Elas confiam que esses remédios são seguros e eficazes. Muitos deles foram prescritos pelo seu médico ou médica. E claro, existem medicamentos que salvam vidas e que também são absolutamente necessários em determinadas situações. Mas alguns, na minha opinião, causam mais danos que benefícios, principalmente quando são tomados de forma imprudente ou por um longo período de tempo. Hoje eu quero falar exatamente sobre alguns desses medicamentos que, como médica com mais de 42 anos de experiência, evito sempre que possível. Porque a minha experiência mostra que muitas vezes os medicamentos apenas suprimem os sintomas, em vez de tratar o verdadeiro problema. E é exatamente nesse ponto que as coisas podem se tornar perigosas. Porque se não entendermos o que o nosso corpo quer nos dizer, tiramos dele a possibilidade de se curar sozinho. E isso pode ter consequências graves a longo prazo. Claro que isso não é uma condenação geral aos medicamentos, mas estou convencida de que é fundamental entender os motivos por trás disso. Tomar consciência do que um medicamento realmente faz no corpo. Quais alternativas existem e se, na situação em questão, é realmente necessário tomar um medicamento desse tipo, dos quais vou mostrar alguns agora. Vamos começar com o primeiro medicamento. Provavelmente todos vocês conhecem, são os medicamentos para gripe e resfriado. Eu acho totalmente contraproducente tomar medicamentos para um resfriado. O que eles fazem, afinal? Eles impedem o sistema imunológico de fazer o seu trabalho. Um resfriado vem, fica e depois vai embora, se você deixar. Mas se você, por exemplo, tomar um medicamento combinado, você suprime os processos naturais de cura do seu corpo e ainda o sabota. Um desses medicamentos combinados, por exemplo, contém paracetamol. Acho que a maioria de vocês conhece isso. É tomado para dores, febre e assim por diante. Além disso, contém cafeína e também vitamina C. Ok, mais uma vez. O paracetamol reduz a febre. Mas o que a febre faz? A febre é uma reação de defesa totalmente natural do corpo, com a qual ele combate de forma eficaz, por exemplo, vírus, mas também bactérias. Cafeína? O que a cafeína faz com você? Ela deveria te manter acordada e produtiva, mas se você está doente, deveria descansar. Então não faz sentido nenhum enganar seu corpo com uma energia falsa. Na verdade, ele fica confuso. Depois vem a vitamina C. Excelente, eu diria. Mas a vitamina C precisa de uma quantidade específica. E a dose que está contida nesse suplemento é muito baixa para realmente ter algum efeito positivo no final das contas. Então, qual é o resultado? Seu corpo simplesmente é impedido de se recuperar de forma natural. Certo, o próximo medicamento que eu evito completamente são os laxantes, sobretudo quando usados com frequência. Eu mesma nunca tomei um laxante na minha vida, simplesmente porque eu sei o que eles fazem com o corpo. O intestino, na verdade, fica preguiçoso e lento com o tempo. E como ele se acostuma a ter o trabalho feito por ele, ele simplesmente para de funcionar. E aí você não consegue mais usar o banheiro. Ao mesmo tempo, os laxantes podem bagunçar bastante o equilíbrio de líquidos e minerais do corpo, o que pode causar arritmias cardíacas. Simplesmente porque, devido ao laxante, também é eliminado potássio e magnésio em excesso. Claro que pode acontecer por causa de uma mudança na alimentação, de uma dieta que talvez não seja a que eu recomendaria, ou durante as férias que a pessoa simplesmente não consiga ir ao banheiro e tenha problemas. Mas para isso também existem alternativas mais suaves, na minha opinião. Exemplo, um pequeno enema que pode ser levado a qualquer lugar. Ou até mesmo uma massagem abdominal faz bem, colocar uma bolsa de água quente na barriga e também exercícios direcionados. E claro, beber bastante água. Uma alimentação rica em fibras, com muitos produtos integrais e leguminosas.
Tudo isso ajuda a estimular o intestino de forma natural e também a mantê-lo funcionando bem. Agora, o medicamento número 3. Eu também sou especialmente cuidadosa com antibióticos. Claro que existem situações em que eles são necessários. Por exemplo, em casos de infecções bacterianas graves. Então, aqui vai mais uma vez o aviso para vocês. Em infecções virais como resfriados, os antibióticos não ajudam em nada. Eles não ajudam contra vírus, só podem matar bactérias. Por isso são chamados antibióticos. Mas o que muitos não sabem é que os antibióticos não são remédios inofensivos por outros motivos também. Eles não matam apenas as bactérias nocivas, mas também as boas. Qual o problema? Boa parte do nosso sistema imunológico fica no intestino. E quando a flora intestinal fica desequilibrada por causa dos antibióticos, ficamos simplesmente mais suscetíveis a infecções. É isso que ocorre ao usar antibióticos com frequência. Eu me lembro, no meu consultório, eu recebia muitos pais que vinham com seus filhos também. E eles recebiam antibiótico a cada 6 a 8 semanas, porque a criança não conseguia se recuperar sozinha. Pais se sentem mais seguros ao usar um medicamento, principalmente antibióticos, mas como já disse, isso não ajuda e enfraquece a criança. E é por isso que ela fica doente repetidamente. E é por isso que é importante que nesse momento a gente simplesmente passe por um resfriado junto com a criança. E era sempre tão bonito de observar que essas crianças, que normalmente recebiam antibiótico até 6, às vezes até 8 vezes por ano, talvez só precisassem de um, se é que fosse realmente necessário. Eu só queria dizer isso de novo. É preciso lidar com muita responsabilidade tanto na prescrição quanto no uso de antibióticos. E o que eu já disse antes é que é simplesmente terrível quando esses antibióticos são prescritos para infecções virais. Porque, mais uma vez, os vírus não podem ser combatidos com antibióticos. Mas porque muitas pessoas insistem em receber uma receita, os médicos ainda recorrem com muita frequência, pelo menos na minha opinião, à prescrição desse grupo de medicamentos. As consequências são dramáticas. Cada vez mais bactérias estão se tornando resistentes, de modo que os antibióticos, em algum momento, deixam de fazer efeito. E isso é uma das maiores ameaças para a nossa saúde nas próximas décadas e além. Certo, o grupo de medicamentos número 4 são os analgésicos. Eu só quero que vocês usem esses analgésicos de forma consciente. Claro, não há problema em tomar um comprimido para dor ocasionalmente se realmente estiver com dor. Mas muitas pessoas recorrem rápido demais, por exemplo, ao ibuprofeno. Isso pode, aliás, ficar perigoso com o uso contínuo. Você sabia que o ibuprofeno pode prejudicar gravemente os rins e a mucosa do estômago? Ou que os próprios analgésicos podem causar dores? Achei isso extremamente interessante quando li a bula, há muitos anos. Por exemplo, lá está descrito que ao tomar analgésicos você pode desenvolver dor de cabeça induzida por medicamentos. Ou seja, quem toma analgésicos regularmente pode acabar desenvolvendo uma dependência também. Não apenas com os analgésicos do grupo dos opioides, que têm um potencial de dependência extremamente alto. Até mesmo com o ibuprofeno. Há pessoas que atualmente tomam um comprimido todos os dias porque se sentem melhor de modo geral. Mas elas nem sabem que já estão dependentes disso. No máximo, quando alguém toma mais de 10 comprimidos de ibuprofeno ou paracetamol por mês durante vários meses, isso é um problema sério e deve ser discutido com um médico. O número 5 é um medicamento que considero crítico, os redutores de colesterol. Primeiro, as estatinas. Esses medicamentos estão entre os mais vendidos no mundo todo. E por quê? Porque milhões de pessoas têm níveis elevados de colesterol. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Mas a questão é, esses limites foram realmente definidos corretamente?
E, acima de tudo, será que realmente precisamos de um medicamento ou é possível regular o nível de colesterol com uma alimentação adequada ou mais exercícios? A resposta é bem clara, sim, é possível. Por exemplo, a aveia, só para citar rapidamente, é muito boa para reduzir o nível de colesterol. Há bons estudos sobre isso, além de dieta vegetal e gorduras saudáveis. Tudo isso pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol sem que você precise tomar um medicamento. E o problema com as estatinas é que elas não inibem apenas a produção de colesterol, mas também a produção natural de Q10 pelo corpo. E essa coenzima é tão importante para a energia das nossas células. Muitos que usam estatinas relatam dores musculares e articulares. Esse é um efeito colateral bem conhecido desses medicamentos. Isso acontece porque esse medicamento retira exatamente essa enzima importante do corpo. Agora, o medicamento número 6, um verdadeiro clássico. Estou muito curiosa para saber se as pessoas atrás das câmeras vão prestar atenção quando eu falar sobre isso. Porque muitos eles subestimam isso. São os sprays nasais. O princípio ativo nos sprays nasais, chamado xilometazolina ou oximetazolina, faz com que os vasos sanguíneos na mucosa nasal se contraiam. Assim o inchaço reduz e você volta a respirar. Parece ótimo, né? Mas se você usar esse spray por vários dias, pode acontecer exatamente o contrário. Porque assim que o efeito passa, a mucosa do nariz incha ainda mais do que antes. Isso é chamado de efeito rebote e é por isso que tantas pessoas ficam dependentes de spray nasal, você já pode imaginar. Eu já vi inúmeros pacientes no meu consultório que não conseguiram ficar sem spray nasal por meses ou até anos. Qual seria a melhor alternativa? Sim, por favor, pare de usar e utilize um simples spray de soro fisiológico ou faça uma lavagem nasal com uma solução salina. Com isso, é possível aliviar o nariz entupido de uma forma suave. Por fim, quero te deixar algo importante. Medicamentos não são necessariamente ruins. Eles podem, em muitos casos, salvar vidas, aliviar dores e tratar doenças graves. Quando realmente necessários, é bom tê-los. Mas o mais importante é que eles devem sempre ser usados com cautela. No nosso mundo moderno, ficou muito fácil tomar um comprimido para qualquer pequeno sintoma, sem se perguntar por que o corpo está enviando esse sinal. Mas esse é exatamente o ponto-chave. Nosso corpo não é uma máquina que precisa ser consertada o tempo todo, mas sim um sistema altamente inteligente, que na maioria dos casos sabe muito bem o que fazer sozinho. Um tema tão importante, por isso eu gostaria de pedir que você compartilhasse este vídeo. Você vai fazer algo muito bom para muitas pessoas com isso.